Oi, pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais uma aula desse nosso estudo sobre o nobre caminho óctuplo, o caminho para o fim do sofrimento, de acordo com o budismo, de Bhikkhu Bodhi, tá? Hoje nós vamos falar sobre a parte um desse livro, O Caminho para o Fim do Sofrimento. É a última parte que a gente vai falar antes da gente entrar propriamente nos 8 caminhos do budismo, tá? Então vamos lá, vamos começar a nossa aula de hoje. Bhikkhu Bodhi começa essa parte do livro dizendo: a procura por um caminho espiritual surge do sofrimento. Olha que frase que ele já começa. A procura por um caminho espiritual surge do sofrimento. Ah, Henrique, mas precisa ser assim? Não, como eu já ensinei para vocês, não precisa ser pelo sofrimento o caminho espiritual de uma pessoa. A questão é, todo mundo escolhe o sofrimento, porque ninguém, de uma maneira geral, aqui nesse planeta, ou poucas das pessoas, tem maturidade espiritual, ou seja, já encarna com uma maturidade espiritual alta para já desde o início buscar a caminhada espiritual, sem precisar o sofrimento ficar insuportável para isso. Mas a larga escala da humanidade, em termos de maturidade egóica espiritual, a procura por um caminho espiritual surge do sofrimento. Ela não começa com luzes e êxtase, mas com os pontiagudos pregos da dor, do sofrimento e da confusão. Entretanto, para que o sofrimento propicie o nascimento de uma genuína busca espiritual, ele deve ser mais do que algo recebido de fora passivamente. Ele deve servir de preparação para uma realização interior. Uma percepção que corta através da dócil complacência de nosso encontro usual com o mundo, fazendo entrever a insegurança perpetuamente escancarada sob nossos pés. Quando essa visão interior surge, ainda que só momentaneamente, ela pode precipitar uma profunda crise pessoal. Ela derruba objetivos e valores habituais, ridiculariza nossas preocupações rotineiras, deixa antigos golos completamente insatisfatórios. Então, ele está dizendo que quando surge essa visão interior que destrói as nossas ilusões, aquilo que a gente vive habitualmente perde o sentido. Sabe quando a gente vai vivendo uma vida e acontece uma coisa que deixa a nossa vida tanto em crise que a gente simplesmente não consegue fazer as mesmas coisas que a gente fazia antes? Então não é qualquer sofrimento, sabe, nesse sentido, que faz a gente buscar uma caminhada espiritual. Tem que ser o sofrimento insuportável, que a gente simplesmente não consegue mais viver de acordo com aquilo ali. É tão na cara, é tão doído, que a gente, é como se perdesse o chão. Alguém tira o tapete e a gente cai e não encontra o chão. Somente assim é que começa a caminhada espiritual, através do sofrimento. Não é qualquer sofrimentozinho, não. Ai, meu namorado terminou comigo, minha namorada não me quer. Caminho espiritual, que nada, vai baixar o aplicativo, né? Vai começar a buscar outras pessoas. Então tem que ser aquele sofrimento que literalmente destrói o nosso eu idealizado, destrói a nossa vida de uma maneira, destroça a nossa vida de uma maneira que a gente simplesmente não tem mais como voltar ao caminho anterior. A gente tem que buscar uma nova caminhada. Tem, inclusive, um post, uma série de stories que eu fiz recentemente no Instagram, que eu vou até ler para vocês, porque fala um pouco sobre isso, sobre essa caminhada no autoconhecimento. Eu começo os stories com a seguinte pergunta. Uma pergunta, e quero que vocês respondam com a maior sinceridade que existe em vocês. Comecei os stories. Vocês começaram a buscar o caminho do autoconhecimento, presumindo que quem está aqui busca se conhecer, obviamente, porque queriam saber a verdade das coisas ou porque queriam deixar a ilusão mais confortável? Por incrível que pareça, lá mais de 85% das pessoas responderam que queriam a verdade. Eu comecei o caminho espiritual porque eu queria a verdade. Eu não queria uma ilusão confortável. Falei, ok. Apesar da maioria de vocês responderem que começaram porque queriam a verdade, isso é apenas o politicamente correto a se dizer.
Nós, me incluindo nessa, começamos o caminho do autoconhecimento porque o sofrimento se tornou insuportável e queríamos aliviar o sofrer, o que é natural. Se estamos com dor de cabeça, queremos aliviar essa sensação. Mas, e depois que tomamos o remédio e aliviamos a dor de cabeça? Com o exemplo, por exemplo, que eu dei. Meu namorado não me quer mais, minha namorada não me quer mais. Como é que a pessoa vai sarar essa dor de cabeça? Arranja outro namorado. Mas quem vai buscar a raiz da dor? E quem vai simplesmente voltar a fazer o que fazia antes? Essa é a diferença entre buscar a verdade acima de todas as coisas de tornar a ilusão mais confortável. No primeiro, buscar a verdade, nós vamos na raiz do sofrimento. No segundo, tornar a ilusão mais confortável, aliviamos os sintomas que aparecem para continuar com nossos padrões habituais de viver. Se o sofrimento em nossas vidas está insuportável, é porque estamos tão afogados em ilusões que não estamos mais conseguindo gerir tanta ilusão ao mesmo tempo. Por que que o sofrimento fica insuportável em nossa vida? Porque a gente tem tanta ilusão, a gente vai criando tanta ilusão, que o nosso ego não tem mais memória RAM para a gente processar tanta ilusão. Ilusão é igual mentira. Depois que contamos a primeira, vamos precisar sempre encontrar outra e depois de outra para não sermos descobertos. Quando a gente cria uma ilusão, que é uma distorção da verdade, iremos precisar criar sempre outras ilusões e mais ilusões para manter a primeira. Então, se acontece alguma coisa na nossa vida que a gente se ilude, a gente cria uma ilusão, se for, como é uma distorção da verdade, é uma mentira. Então a gente vai precisar sempre quê? Criar camadas e camadas e camadas e camadas de ilusões para manter a ilusão original. Até o momento em que não damos mais conta de gerir tanta ilusão, assim como o seu subproduto, o sofrimento. Ou seja, não existe mais remédio para conter tanta ilusão. Não tem mais namorado, não tem mais droga, não tem mais álcool, não tem mais substância, não tem mais sexo, não tem mais comida, não tem mais nada do mundo que a gente possa fazer para se anestesiar ou para justificar. Não tem mais nada. É tanto sofrimento, é tanta ilusão, que não tem mais nada. Tipo, você está se drogando todo dia, 24 horas por dia, e, tipo assim, mesmo assim, você não consegue parar de sofrer. Você arranja um namorado, dois namorados, você namora 10 pessoas ao mesmo tempo, e o sofrimento continua insuportável. Você já tem R$ 1 milhão, 1 bilhão, 50 bilhões de reais, você é a pessoa mais rica do mundo, mas o sofrimento continua lá. Não tem mais ilusão para você gerir. Não tem mais memória RAM, não tem mais justificativa, não tem mais anestesia para você gerir tanta ilusão. E aí começa o caminho espiritual verdadeiro. Precisa ser assim? Não. Mas nós começamos o caminho do autoconhecimento por conta disso. Inabilidade em gerenciar tantas ilusões ao mesmo tempo. E começamos a trilhar não porque queremos a verdade sobre as ilusões, ou seja, não queremos que as ilusões se dissolvam, mas porque queremos apenas parar de sofrer. Ou seja, a gente não quer a verdade, a gente quer parar de sofrer, a gente quer uma ilusão mais confortável. Em outras palavras, queremos continuar vivendo nas ilusões, porém sem a consequência primordial delas, que é o sofrimento. Essa é a verdade. Pessoal, a maioria das pessoas, elas não querem a verdade. Elas querem viver as ilusões delas, porém sem sofrer. Tão logo conseguimos amenizar o sofrimento, logo voltamos ao padrão habitual, que criou o sofrimento em primeiro lugar. Como um fumante que descobriu uma doença, parou de fumar para tratar a doença e tão logo maneja os sintomas da doença, retorna a fumar. Essa é uma verdade dura de engolir. Não queremos cura, que é a verdade. Queremos alívio do sintoma, que é tornar a ilusão mais confortável. Isso é uma verdade duríssima de engolir. Todo mundo que é politicamente correto fala, não, eu quero a verdade. Que nada, a maioria não quer a verdade. A maioria quer aliviar o sintoma da ilusão, para continuar vivendo a ilusão e voltar aos seus padrões habituais. A verdade é essa. Ninguém quer mudar de vida.
As pessoas querem continuar com as suas ilusões, as pessoas querem continuar comendo besteira adocicada, doce, 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 e sem os sintomas, que é o quê? Inflamação crônica, né? Diabetes, doença. As pessoas elas não querem se alimentar melhor, elas querem continuar comendo porcaria, porém sem as consequências disso. Não é verdade? E eu tô falando de comida, mas é para qualquer coisa. De uma maneira geral, pessoal, as pessoas não querem mudar os seus hábitos de vida, elas simplesmente querem aliviar o sintoma dos hábitos de vida. Entre meus alunos e alunas, vocês, eu chamo isso de síndrome do antibiótico. A pessoa chega no médico com uma doença. O médico receita 10 dias de antibiótico. A pessoa toma o antibiótico e no quinto dia já não apresenta sintomas da doença. Aí o que ela faz? Ela para de tomar. A pessoa chega no autoconhecimento com determinado sofrimento. Aí vai fazer terapia, aulas aqui da escola, do médico consciente, yoga, meditação, muda alguns hábitos de vida. 3 meses depois, ela já não apresenta sintomas de sofrimento. Os sintomas reduziram bastante, ela está tinindo. Aí o que ela faz? Ela larga tudo e volta para a mesma vida e os mesmos hábitos de antes. Pessoal, carapuça vai cair para muitos de vocês aqui, né? Começa, não, Henrique, aí tá assistindo às aulas, assistindo ao vivo, assistindo gravada, tá fazendo as práticas de meditação, participando das aulas de yoga, né? Não sei o quê, papapá. Aí dá 3 meses, pô, tô bem melhor. Pô, maravilha, então não preciso mais disso. E aí volta a fazer exatamente o que o sofrimento para início de conversa. Isso é tornar a ilusão mais confortável. E aí eu perguntei nos stories o que acontece em ambos os casos. A doença retorna, o sofrimento retorna, mais forte ainda. Aí eu falei assim: vamos ser sinceros. Quem aqui não faz isso? Mesmo que estando no caminho do autoconhecimento, 90% das pessoas falam, ah, eu faço. Então, olha só, a pessoa começou os stories respondendo, eu quero a verdade. E terminou esses stories respondendo assim, ah, eu faço isso. Ou seja, a pessoa está no politicamente correto, a pessoa não está afim da verdade, ela quer manter a pose, ela quer manter um eu idealizado, ela quer mentir para ela mesma para perpetuar a ilusão dela de que ela está fazendo certo. Quem aqui, depois da ressaca, não bebe de novo? Quem aqui não manda mensagem para o ex quando está carente? Quem não busca um sentido para a sua vida nas coisas do mundo, ao invés de ir para dentro de si na reconexão com o espírito? 99% do que as pessoas estão fazendo para despertar, na verdade, está reforçando o estado de sono. O que eu quero dizer com isso, pessoal? Tem muitos caminhos espirituais por aí que não tem nada de espiritualidade. Não é só porque a pessoa está dentro de uma religião ou está fazendo reiki, joga tarô, brinca de cristal e ritual de cacau e chá de ayahuasca e etc., que ela está trabalhando a espiritualidade dela. Se a pessoa não está buscando a verdade, pessoal, mesmo de coisas ditas espiritualistas ou espirituais, não adianta de nada. Uma pessoa que tem uma busca sincera e genuína pela verdade, ela nem precisa estar no caminho espiritual. Nem, na verdade, ela nem precisaria. Ela mesma ia chegar no caminho espiritual porque ela está buscando a verdade. Tem muita gente que cria um caminho espiritual para reforçar o sono. A pessoa não está buscando a verdade, ela está buscando reforçar as suas ilusões através de um conceito espiritual, através de convencer os outros que ela é espiritualizada. Aí o que ela faz? Ela deixa a barba crescer, aí né, ela começa a se vestir de tal maneira, ela começa a ficar meio caricata até. Namastê isso, namastê aquilo, não, porque começa a falar uns negócios bonitinhos, física quântica, espiritualidade, mas a pessoa não está buscando a verdade. Ela está buscando ser amada, ela está buscando convencimento, convencer os outros, ela está querendo coisa material, ela está querendo fama, ela está querendo ser vista como espiritual, mas não tem verdade ali. Então vocês percebam, mesmo as religiões, espiritismo, doutrina, budismo, qualquer coisa que seja, se a pessoa ali inserida não tem um desejo, uma vontade genuína de buscar pela verdade acima de todas as coisas, está reforçando o estado de sono.
Mesmo dentro do autoconhecimento, 99% das coisas que as pessoas estão fazendo estão reforçando as suas ilusões ao criar mais ilusões ainda, criando justificativas atrás de justificativas para continuar vivendo suas ilusões. Isso serve, pessoal, inclusive, principalmente para caminhos espirituais, é claro. Autoconhecimento não é para ter conhecimento, para criar justificativas para continuar fazendo aquilo que quer fazer. Então a pessoa ela vai para o caminho do autoconhecimento não para ela buscar a verdade, mas para ela ter conhecimento suficiente para fazer as distorções conceituais das coisas, por exemplo, como se faz com karma, para ela continuar fazendo o que ela faz. Então a pessoa entra no autoconhecimento, eu quero a verdade. Não, eu quero reforçar as minhas ilusões. Que conhecimento que vocês têm aí que eu posso deturpar para eu continuar vivendo as minhas ilusões? É isso que as pessoas fazem. Autoconhecimento é para libertação através da verdade. Não é o que eu quero. É, na verdade, é a verdade. Eu vou repetir. O autoconhecimento é para a libertação através da verdade. Não é o que eu quero, é a verdade. A busca é pela verdade e não pelo fortalecimento daquilo que eu já acredito ou quero acreditar que seja verdade. Autoconhecimento não é para satisfação de desejo, é para transcendência dos desejos. Transcender aquilo que eu quero para aquilo que é. Autoconhecimento é ausência de buscar para reconhecer aquilo que já é. Autoconhecimento, você não vai buscar se conhecer. Na verdade, você não vai sair de dentro de você. Você não vai levantar da cadeia e vai para algum lugar. Você vai reconhecer aquilo que já é. Quem está com raiva? Você. Então, você reconhece aquilo que já é. Reconhece a raiva e vai reconhecendo a origem dessa raiva. Vai reconhecendo as dinâmicas da raiva. E etc. Autoconhecimento, você não levanta para buscar nada fora de você. Autoconhecimento, você reconhece aquilo que já está acontecendo. É transcender aquilo que eu quero para aquilo que já está acontecendo, já está ali, aquilo que já é. A verdade, ela já é. Então, reconhecer isso. A verdade é que o caminho do autoconhecimento genuíno, que leva à libertação, nesse planeta só é possível por misericórdia divina. Não porque somos merecedores dele. Não somos merecedores porque internamente a gente nem está pedindo pelo autoconhecimento, a gente está pedindo pelas ilusões. Estamos pedindo por formas de vencer os outros dentro das nossas próprias ilusões. A gente está pedindo carro, casa, a gente está pedindo bilhões e milhões, a gente está pedindo coisas do mundo e etc. Para quê? Porque é verdade? Não. Porque a gente quer vencer os outros nas nossas próprias ilusões. A gente quer ser melhor do que os outros. A gente não quer a verdade, a gente quer vencer, a gente quer ser os vencedores das ilusões. É que nem o filme da Matrix, quem que já viu The Matrix, aquela parte onde o Cypher ele vai ter um jantar junto lá com o Smith e ele pede para ele voltar para dentro da Matrix e ser rico e famoso, sabe? É tipo isso. As pessoas não querem a verdade. Elas querem ser as vencedoras dentro das ilusões. Elas não querem a verdade. Elas querem viver na ilusão e ser o top 1 da ilusão, sabe? Eu quero ser o rei da ilusão. Estamos pedindo por libertação completa do sofrimento? Ou estamos pedindo pela ausência das consequências para continuarmos em ilusões confortáveis? Estamos pedindo para sermos os reis dentro das ilusões? Fazendo libertação espiritual, já conversei com vários seres em trevas que sofriam e faziam os outros sofrerem e achavam que estavam fazendo certo, que estavam ajudando. Isso é sério. Alguns tinham, inclusive, a intenção de fazer aquela pessoa sofrer. Outros não. Mas mesmo assim faziam sofrer, não tinham intenção deliberada. Alguns sim. De qualquer maneira, não chegaram até mim porque pediram por ajuda, mas porque a vida, Deus, o nome que vocês quiserem dar, trouxe esses seres até mim. E muitos desses seres aceitaram a ajuda. Foram para um lugar de paz, se purificaram, estudaram e agora trabalham para a luz. Eles mereciam? Não, eles nem pediram ajuda. Mas o amor de Deus em forma de misericórdia foi até eles.
O início da caminhada no autoconhecimento genuíno de todo mundo nesse planeta começa por misericórdia de Deus, pelo amor incondicional de Deus, que bate a nossa porta e nos dá aquilo que a gente nem pediu. E mesmo que a gente rejeite, Deus continua batendo na porta, nos oferecendo, nos convidando para acordar do sonho. E como os mentores espiritual dizem através, né, quando eu deixo eles falarem através de mim, nós trabalhamos com a eternidade. Então, pessoal, vamos voltar aqui para o nosso livro. Vocês entenderam agora o que ele está falando, né? A procura pelo caminho espiritual surge do sofrimento, pela misericórdia divina. Inicialmente, tais mudanças não são geralmente bem-vindas. Tentamos negar nossa visão e abafar nossas dúvidas. Lutamos para afastar o descontentamento por meio de novos objetivos. Então, a gente vai fazendo de tudo que para transformar a ilusão em algo mais confortável. A gente não quer a mudança, a gente não quer a verdade, a gente não quer as mudanças que a verdade trazem. É precisamente neste momento, quando todas as rotas de escape estão bloqueadas, como eu disse, não tem mais memória RAM, que estaremos prontos a buscar um caminho que traga um fim à nossa inquietação. Não mais poderemos continuar seguindo complacentemente a correnteza da vida, impulsionados cegamente pela nossa fome por prazeres sensoriais e pela pressão das normas sociais prevalecentes. Uma realidade mais profunda nos acena. Ouvimos o chamado de uma felicidade mais estável, mais autêntica, e, até chegarmos ao nosso destino, não poderemos nos dar por satisfeitos. Né, pessoal? Que interessante e que profundo esse início de nossa aula de hoje. Então, nossa próxima parte, ele vai começar a falar sobre alguns critérios sobre como é que a gente pode avaliar um caminho espiritual. É claro que ele é um monge budista, então ele vai falar mais sobre o budismo. Mas antes de falar sobre o budismo, ele vai avaliar três critérios para a gente. Ele vai trazer três critérios para a gente avaliar se um caminho espiritual ele é bom ou não para nós. Primeiro, primeiro, o ensinamento deve prover um quadro completo e acurado da extensão do sofrimento. Se o quadro do sofrimento que ele oferece é incompleto ou imperfeito, então a via que ele sugere terá uma grande tendência a ser deficiente, incapaz de levar a uma solução satisfatória. Assim como um paciente doente necessita de um médico que possa dar um diagnóstico completo e correto de sua doença, também nós, quando procuramos uma libertação em relação ao sofrimento, necessitamos de um ensinamento que apresente um relato confiável de nossa condição. Ou seja, a pessoa precisa saber o que é o sofrimento em sua total extensão. Esse é o primeiro critério. Segundo critério. O que significa? Voltando para o primeiro critério, é uma frase que eu falo e repito muito no Instagram. A gente só volta para a sanidade quando a gente reconhece uma insanidade como uma insanidade. Esse primeiro critério é isso. O que é sofrimento? Tem muita gente sofrendo hoje em dia falando que não está sofrendo. Não, isso não é sofrimento, não. Sabe? Então, esse primeiro critério ele fala sobre isso. A capacidade de você reconhecer um sofrimento como sofrimento. Tem muita gente hoje que, por exemplo, bebe álcool todo dia e fala que não está sofrendo. Não, isso aqui é um hábito de vida tranquilo, que não sei o quê, papapá. E inventa N justificativas para falar que não é sofrimento. Então, imagina essa pessoa num caminho espiritual. Ela vai falar o quê? Que não é sofrimento. Ela vai fazer todo mundo beber e vai falar: não, isso não é sofrimento, isso é tranquilo. Né? E são aquelas pessoas, por exemplo, que fazem uso de maconha, que fumam maconha quase que todo dia, o tempo todo, fuma maconha para isso, fuma maconha para aquilo, e fala que não está sofrendo. E tem muita, eu conheço muitas pessoas, já vi muitas pessoas no meio espiritual
falando que não é sofrimento, que na verdade é ótimo. Ah, os índios fumavam. E inventa os negócios assim, sabe? Índio fumava para fumar, índio fumava para comer, por acaso, índio fumava para meditar. Inventa os negócios que nunca tem nem em livro, tem lugar nenhum. Nunca foi, inclusive, nem numa aldeia indígena. E aí fica repetindo uns trem maluco desse. Então, esse primeiro critério é: um caminho espiritual deve prover o sofrimento no seu aspecto amplificado. Tipo, isso é sofrimento, isso não é sofrimento. Se você não consegue discernir o que é insanidade do que é uma sanidade, o caminho para a libertação do sofrimento ou da insanidade vai ser incompleto, sabe? Você vai achar que você está fazendo certo, que você não está sofrendo, mas você está, e aí você não sai do lugar. Inclusive, tem muitos caminhos espirituais que são assim, né? Não, não tem problema. Fazer isso não tem problema nenhum, não. E as pessoas não saem do lugar. Segundo critério, necessita-se uma análise correta das causas que dão surgimento ao sofrimento. O ensinamento não pode parar na inspeção dos sintomas internos, dos sintomas externos. Ele deve penetrar abaixo dos sintomas até o nível das causas e descrevê-las de forma precisa. Se o ensinamento faz uma análise causal defeituosa, há pouca probabilidade de que seu tratamento obtenha sucesso. Então, esse segundo critério aqui fala sobre o quê? Fala por uma coisa que eu faço, e na verdade eu nem me tocava que era um critério dentro do budismo para ser um caminho proveitoso. Eu nem sabia. Eu fazia porque eu gosto. Eu fazia acho que foi meio empírico. Talvez eu tenha trazido esse conhecimento de outras vidas também. Ou os mentores vão falando, eu vou ouvindo. Que é o quê, pessoal? Vou repetir aqui. Análise correta das causas que dão surgimento ao sofrimento. E está falando sobre o quê? De dinâmicas mentais. Eu dou diversas aulas, tem muita aula, porque eu falo sobre dinâmica mental da raiva, dinâmica mental da depressão, dinâmica mental da ansiedade, dinâmica mental da carência, dinâmica mental. Por que tanta aula sobre dinâmica mental? É o segundo critério. Isso é sofrimento. Ansiedade é sofrimento. Depressão é sofrimento. Raiva é sofrimento. Ódio é sofrimento. Vingança é sofrimento. Certos hábitos de vida é sofrimento. Ou seja, além da gente saber o que é esse sofrimento e o que não é, a gente precisa o quê? Analisar a causa. A gente precisa ir nas dinâmicas mentais. A gente precisa entender na nossa mente o que está criando, movimentando aquelas negocinho de indústria, sabe? As correntes do sofrimento. Por exemplo, ansiedade. Qual a dinâmica mental da ansiedade? Está lá na aula. Uma pessoa, uma mente que está tentando controlar as situações, controlar as pessoas para ela repetir um prazer do passado ou evitar uma dor do passado. Então a mente dela começa a calcular compulsivamente, toc, 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 calcular infinitas probabilidades dela conseguir repetir um prazer que ela não conseguiu desapegar ou evitar de sentir uma dor que ela sentiu e ela está pegada também para ela não sentir de novo. Então, a ansiedade, ela nasce do controle. Ela nasce da dinâmica estrutural do ego do controle. A pessoa está querendo controlar as pessoas e situações para repetir um prazer ou para evitar uma dor. Então, apesar da ansiedade ser um sofrimento, a gente tem que ir na causa, a gente tem que ir na raiz, a gente tem que analisar as dinâmicas que estão criando aquele sofrimento. E é uma coisa que eu faço isso já há alguns anos aqui, eu nem me tocava, que era um critério. Muito legal isso. Isso é além dos sintomas. Isso é ir além do sofrimento. É ir na raiz. É entender o que está acontecendo na nossa mente que está criando aquilo ali. O terceiro critério pertence diretamente ao caminho em si mesmo. Ele estipula que o caminho oferecido pelo ensinamento deve remover o sofrimento em sua origem. Isso significa que ele deve prover um método para eliminar o sofrimento por meio da erradicação de suas causas. Ou seja, sofrimento, vai na causa do sofrimento e oferece o quê? Um caminho, um método para remover o sofrimento em sua raiz. Que é também aquilo que a gente faz aqui, né? Que eu ensino para vocês irem eliminando o sofrimento lá na raiz. Se o caminho falha em chegar a esta solução ao nível da raiz, seu valor será nulo em última análise. Ou seja,
Tem que saber o sofrimento, a raiz do sofrimento, mas você tem que oferecer um método, um caminho que vai curar aquele sofrimento a nível da raiz. Se for no nível da superfície, beleza. É, ah, sofrimento, ansiedade, sofrimento, causa, raiz, controle. Qual o caminho? Não sei. É nulo, sabe? Tem que oferecer um caminho, tem que oferecer um método, tem que oferecer ferramentas para ir curar essa ansiedade na raiz, que é a dinâmica mental. O caminho que ele prescreve pode ajudar a remover os sintomas e nos fazer sentir que está tudo bem. Mas alguém que está aflito com uma doença fatal não pode se sujeitar a passar por uma cirurgia cosmética, quando abaixo da superfície a causa de sua moléstia continua a prosperar. É preciso um caminho que vai na raiz e não fica na superfície. Tem que ir lá no fundilho da mente e não ficar na superfície. Tem que levar o caminho, ele precisa levar a uma transformação interna e não externa. Ou seja, se você tem uma doença fatal, não adianta nada fazer cirurgia plástica para plastificar a doença fatal. Você tem que ir lá no fundo, você tem que ir lá na raiz. Tem que oferecer um método, tem que ser um caminho que vai na dinâmica mental, que vai promover um despertar interno e não externo. Primeiro, o despertar é interno, e isso muda o externo. Esses são os três critérios. Para sintetizar, encontramos três requisitos para um ensinamento que se propõe a oferecer um caminho verdadeiro para o fim do sofrimento. Primeiro, ele deve revelar um quadro completo e acurado do espectro do sofrimento. Segundo, deve apresentar uma análise correta das causas do sofrimento. E terceiro, deve nos oferecer os meios para erradicar as causas do sofrimento. Este não é o lugar para avaliar as várias disciplinas espirituais em termos desses critérios. Nossa preocupação é somente com o Dhamma, o ensinamento do Buda, e com a solução que esse ensinamento oferece para o problema do sofrimento. Devido à sua própria natureza, ele não é formado, o Dhamma, o ensinamento do Buda, não é formulado como um conjunto de doutrinas sobre a origem e término das coisas que comandam a crença, mas como uma mensagem de libertação do sofrimento que pede para ser verificada em nossa própria experiência. Junto com a mensagem, vem um método de prática, uma via que leva ao fim do sofrimento. Esse caminho é o nobre caminho óptico. As quatro nobres verdades é o quê? É o espectro do sofrimento. Né? E junto eu posso dizer assim, com muita humildade, com algumas adições que eu coloquei, tá? E o nobre caminho óptico é o caminho. Então, o espectro, a raiz e agora o caminho. Eu gosto muito de pensar nessa minha escola exatamente assim. Eu gosto de pensar nessa minha escola como a gente mostra o que é sofrimento e o que não é sofrimento, o que é sanidade e o que é insanidade. A gente, ao mesmo tempo, vai mostrando a raiz das insanidades, as dinâmicas mentais do sofrimento, e também a gente vai mostrando o caminho a ser trilhado para a gente sair disso. Então, todo o conhecimento, todos os estudos, é sempre para isso, pessoal. É sempre dentro desses três critérios. Avaliar se aquilo é um sofrimento ou não, ir na raiz daquilo que é sofrimento, na dinâmica mental raiz que está criando sofrimento, e, ao mesmo tempo, oferecer as ferramentas necessárias, a parte prática também necessária do caminho para a gente purificar na raiz isso tudo. É muito legal, porque mesmo antes de ler esse livro, é algo que eu fazia. Eu nem sabia se desses três critérios, como ele diz aqui, mas a nível talvez mais empírico, eu já fazia isso. E eu fiquei muito feliz, inclusive comigo mesmo, fiquei muito satisfeito quando eu descobri isso. Achei muito legal. Continuando. O caminho óptico situa-se no próprio coração do ensinamento do Buda. Foi a descoberta do caminho que conferiu à própria iluminação do Buda uma significação universal e o elevou do status de um sábio inteligente e benevolente àquele mestre do mundo. Ou seja, foi o caminho
óctuplo, a parte prática do budismo que elevou ele de sábio, inteligente, iluminado para o próprio Senhor, mestre do mundo. Olha que interessante. Foi quando ele colocou a parte prática no ensinamento. Olha que legal isso. E ele mesmo, o Buda, convida o buscador com a promessa e o desafio. Entre aspas, vocês mesmos devem se esforçar. Os Budas são somente professores. Os meditantes que praticam o caminho são libertos das amarras do mal. Olha que legal. A fim de ver o nobre caminho óctuplo como um veículo viável de libertação, precisamos experimentá-lo segundo nossos três critérios: olhar para o relato do Buda a respeito do espectro do sofrimento, sua análise das causas e o programa que ele oferece como solução. Então, nós vamos entrar agora na parte do espectro do sofrimento. Nós vamos analisar esses três critérios agora dentro do próprio budismo. Primeiro, o espectro do sofrimento. O Buda não simplesmente aborda o problema do sofrimento de forma superficial. Ao contrário, ele torna esse problema a pedra fundamental de seu ensinamento. Ele inicia as quatro nobres verdades, que são a essência da sua mensagem, com o anúncio de que a vida está inseparavelmente ligada ao que ele chama de dukkha, que em Pali significa sofrimento. Mas significa algo muito mais profundo do que a dor e do que estar arrasado. Lembra daquela aula que eu dei nas quatro nobres verdades do budismo, a diferença entre dor e sofrimento. Não é meramente uma dor, é um sofrimento que ele está falando. Ela se refere a uma insatisfação básica que acontece ao longo de nossas vidas. Também falei nas quatro nobres verdades do budismo, que é o sofrimento básico da humanidade, que é o quê? A separação entre o ego e o self. Esse é o sofrimento básico da humanidade, não saber quem somos em essência, porque existe uma quebra entre o ego e o self, existe uma falta de comunicação. Essa é a insatisfação básica. Lá nos quatro nobres verdades do budismo eu falo isso de maneira mais aprofundada. Ela se refere a uma insatisfação básica que acontece ao longo de nossas vidas. A vida de todos nós, exceto a dos iluminados, algumas vezes, porque os iluminados, pessoal, nada mais são do que aquelas pessoas em que o ego e o self, entre o ego e a alma, o ego e o espírito, o ego e Deus, o ego e vácuo quântico, a reintegração total da mente se deu. Então, essa comunicação voltou. Então, os iluminados não têm essa insatisfação básica que todo ser humano tem, que não é iluminado, que fica buscando nas coisas do mundo algo que só a alma tem, só Deus tem, só o espírito tem. Então, pessoal, por incrível que pareça, o sofrimento é uma ignorância. Por quê? Porque tudo aquilo que a gente busca no mundo, pelas coisas do mundo, a gente, na verdade, está buscando a sensação que só o espírito tem. Por que as pessoas têm 10 carros, 20 carros e casa 50 vezes sabe, muita coisa do mundo, quer viver pelas coisas do mundo? Porque inconscientemente isso é uma forma de tentar sentir novamente a unicidade do espírito. Por incrível que pareça. Ego, espírito. Quando não existe essa comunicação, o ego se lembra do espírito, de quando é unificado. Então, tudo aquilo que o ego faz aqui nesse mundo, com as coisas do mundo, é, na verdade, uma tentativa equivocada de voltar a sentir aquela sensação de unicidade. Tudo que a gente faz aqui que causa sofrimento é avidia, como ele vai trazer mais à frente, é ignorância. A gente está tentando, de maneira ignorante e burra, tentar novamente sentir a unicidade do espírito. E a gente está desesperado querendo sentir aquele sentimento de unicidade de novo. É por isso que a gente busca todas as coisas desse mundo de maneira desesperada, tentando refazer essa comunicação. Refazer essa comunicação, perdão, na verdade, é o que a gente deveria estar fazendo.
Só que as pessoas estão tão muito desesperadas que elas não estão pensando em refazer essa comunicação. Elas estão pensando em simplesmente dar um salto daqui para cá, ao invés de ir reconstruindo essa comunicação entre espírito e ego, não. Quero sentir logo de cara, sabe? De uma maneira quase que desesperada. Isso é ignorância. Essa é a insatisfação básica. Esse é o sofrimento básico da humanidade, de estar desconectado de uma parte importante de si, que é o espírito, né? Que tudo nós somos, que o que tudo é. Isso é uma parte de nós, e a gente quebrou, houve uma ruptura entre o ego e o espírito. E o ego está desesperado. Isso é o que a gente tenta fazer nesse planeta. A gente tenta fazer essa reconexão. E quem não está fazendo essa reconexão está o quê? Desesperado pelas coisas do mundo, tentando sentir essa unicidade, essa plenitude de novo, através das coisas do mundo, que não tem isso para dar. Esse é o sofrimento básico da humanidade. Querer voltar à unicidade e não saber como, está fazendo errado, e faz ali, não consegue, e já é rico, é pobre, é preto, é branco, é mulher, é homem, casa, não casa, solteiro, filho, não filho, universidade, não sei o que, tenta de tudo e não consegue. E vai sofrendo de maneira básica. É aquela insatisfação básica, aquele sofrimento básico que fica lá, sabe, no fundilho. Os iluminados, né, como eu disse, são aqueles que refizeram essa comunicação. Algumas vezes, essa insatisfação vem à tona, como mágoa, pesar, decepção, desespero. Entretanto, normalmente, ela paira à beira de nossa consciência como uma sensação vaga e difusa de que as coisas nunca são totalmente perfeitas, nunca completamente adequadas às nossas expectativas de como deveriam ser. Exato, porque não tem país para dar. Isso só o espírito tem para dar. Só esse sentimento de plenitude, eh, de beatitude, de unicidade, só o espírito tem para dar. É por isso que a gente tenta nas coisas do mundo e parece que está sempre faltando alguma coisa, sabe? Ai, nossa, Henrique, poxa, eu consegui o emprego da minha vida, mas, sabe, depois de 3 meses, parece que está faltando, Henrique. Nossa, eu sempre quis casar e ter filho, consegui casar, ter filho, mas, sabe, parece que. E nunca vai ser satisfeito. Ah, então acho que o problema é meu marido, eu vou separar dele. Não é. Algumas vezes é, mas às vezes não é. É essa insatisfação básica, é essa falta de conexão. Isso não significa que você tem que ficar com seu marido, esposa, que é um pé no saco e que não quer o caminho espiritual. Isso não quer dizer isso. Não é para ficar obrigado a ficar com a pessoa. Mas é entender que essa pessoa, a pessoa, o objeto, a coisa, o diploma, ou qualquer coisa do mundo, não tem isso para dar. Não tem essa sensação para dar. Não tem essa vivência, essa experiência para dar. Só o espírito. E é por isso que tudo que a gente faz, no fundo, parece não ser muito bom, não é perfeito, ou não se adequa às nossas expectativas, porque a nossa expectativa inconsciente é qual? Plenitude, unicidade. A nossa expectativa é essa, inconsciente. Só que aí a gente vai achar que comprar um carro vai dar essa plenitude. E aí dá uma sensação de prazer que logo acaba. E aí, não, então não é um carro, são 2 carros. Então não é esse carro, é aquele carro. Não, então não é meu prédio, não é meu apartamento, é aquele outro apartamento. Ah, então não é essa quantidade de dinheiro, é mais quantidade de dinheiro. Ah, não é esse namorado, é aquele namorado. E vai, blá, 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 sem nunca chegar a lugar nenhum. Este fato de dukkha, sofrimento, o Buda diz é o único e real problema espiritual. Por isso que eu chamo de sofrimento básico da humanidade. Esse é o único problema real. O único problema espiritual real é essa falta dessa conexão entre o ego e o self. Todos os outros são o quê? Camadas. Camadas de ilusões, camadas de sofrimento. Esse é o problema raiz, né? Nos 3 critérios. Então, segundo critério, esse é o problema raiz. A gente perdeu a comunicação entre o ego e o self. Entre o ego e a alma, entre o ego e o espírito, entre o ego e Deus, entre o ego e esse campo infinito de inteligência e energia. Esse é o problema raiz. Consertou esse, todos os outros vão caindo. Os outros problemas, as questões teológicas e metafísicas que têm assombrado os pensadores religiosos através de séculos, ele gentilmente coloca de lado como questões que não tendem para a libertação. O que ele ensina, o Buda,
Ele diz é apenas sofrimento e fim do sofrimento, dukkha e sua sensação. É por isso que eu adoro os ensinamentos do Siddhartha Gautama. Ele não perde tempo com sincretismo religioso, questões teológicas. Ele não perde tempo com isso. É tipo assim, é sofrimento e fim de sofrimento, é dukkha e sensação do dukkha. Só isso que o Buda se importa. Ah, Maria teve Jesus e ela engravidou, não engravidou. Cara, que importa, o que isso me leva ao sofrimento, ao fim do sofrimento? O que interessa se Jesus nasceu em fevereiro, março, abril? O que interessa se, sei lá, se qualquer outra fundador da religião tinha cabelo preto ou branco, se ele é alto ou baixo? As pessoas perdem tempo em discutindo umas coisas que não fazem o menor sentido. E Buda tá nem aí para isso. Essas discussões teológicas que não levam a lugar nenhum. Essas discussões teológicas que nada mais são do que estímulos intelectuais, para a pessoa se sentir intelectualizada, para ela saber mais do que o outro. A verdade que o Buda busca não é esse tipo de verdade. É uma verdade mais profunda, é uma verdade de sofrimento, fim do sofrimento. Eu quero parar de sofrer. É isso que me importa. Então eu preciso saber a extensão do sofrimento, eu preciso saber a raiz do sofrimento, e eu preciso criar um caminho para esse fim do sofrimento. Tudo aquilo que não está dentro disso não me interessa, sabe? Não quero saber. Esse é o ensinamento do Buda. Por isso que eu adoro o Buda, ele é muito direto nisso. O Buda não para nas generalidades. Ele vai além e expõe as diferentes formas que Dukkha assume, tanto as evidentes quanto as sutis. Lá no curso dos Quatro Nobres Verdades do Caminho, a gente fala muito sobre as formas que o sofrimento assume. Na minha escola também, a gente dá diversas formas de sofrimentos e o seu espectro, né? Tanto as evidentes quanto aquelas que são mais sutis. Nem mesmo os prazeres, o Buda diz, são imunes à dukkha. Eles nos dão felicidade enquanto duram, mas não duram para sempre. Um dia eles deverão terminar e quando se vão, a perda nos traz um sentimento de privação. A maior parte de nossas vidas está na dualidade entre a sede de prazer e o medo da dor. Não, tem aquela frase, acho que é de Schopenhauer, se eu não me... Não, é Victor Hugo. É Victor Hugo ou Schopenhauer, não lembro. Que a vida humana se resume ao desejo em ter e o tédio de possuir. É tipo isso. Tá nessa dualidade. A sede de prazer, né? O desejo de possuir e o medo da dor. Né? E o tédio de possuir. Né? São duas vertentes muito interessantes. Passamos nossos dias correndo atrás de um e fugindo do outro. A gente passa o dia correndo atrás de prazer e fugindo da dor. Né? A gente passa nossas vidas correndo atrás de coisas para possuir e, ao mesmo tempo, fugindo do tédio de quando a gente já possui. Raramente desfrutando a paz de estar contente. A satisfação real parece, de certa forma, estar sempre fora do nosso alcance, logo além do próximo horizonte. Então, ao final de tudo, temos que morrer, abandonar a identidade na qual gastamos toda a nossa vida construindo, deixar para trás todas as coisas e todos os que amamos. Né? Então, pessoal, essa satisfação real, essa plenitude, essa beatitude, está no espírito, não está aqui. E isso aqui não é ausência disso aqui. Iluminação não é ausência de ego, é uma recomunicação. A gente se recomunica. O ego volta a ser a ferramenta da consciência. O ego volta a ser uma ferramenta dessa pura consciência, totalmente libertada. Então, eu costumo dizer que o ego ele é como se fosse a caneta e a consciência o escritor. O ego não é uma caneta. O escritor, a pura consciência, o espírito, o Deus, o nome que vocês quiserem dar, é o escritor que utiliza os egos individuais para escrever a história cômica, a história cósmica. Nós somos marionetes de Deus. Nós somos personagens dentro da história divina. O ego se reconectar
um espírito é a gente voltar a entender isso. Existe uma força além da nossa individualidade que usa a nossa individualidade para crescer, para progredir, para evoluir. E nós fazemos parte disso, nós não estamos separados. Por isso que quando essa conexão entre ego e espírito volta, o ego não desfalece. Ele simplesmente volta a ser o que ele sempre foi, uma ferramenta. É tipo a gente usar a calculadora para calcular. Imagina você querer usar uma calculadora para resolver o sofrimento da tua vida. É tipo isso que as pessoas fazem com as coisas do mundo. Existe a pessoa que calcula, é Deus. Existe a calculadora, que é o ego. Nós somos uma calculadora, nós somos uma caneta, nós somos um instrumento. E a gente entender e aceitar isso, pessoal, é o fim do sofrimento. O que as pessoas estão fazendo pela essa falta de conexão pegando as ferramentas, né, a calculadora e as coisas do mundo para resolver seus problemas existenciais. E não vão. Resolver o problema existencial para a gente reconstruir o nosso caminho completo da existência, todas as nossas formas de existência. Está quebrado aqui. Entretanto, o Buda ensina que nem mesmo a morte nos traz o fim de dukkha, pois o sofrimento da vida não cessa com a morte. Quando a vida termina em um determinado lugar, com um corpo, o contínuo mental, o fluxo individual da consciência, ressurge em algum outro lugar com um novo corpo como suporte físico. Ou seja, o budismo é reencarnacionista. O Buda fala sobre reencarnação em diversos dos seus textos. Isso é muito real, pessoal. Informação não acaba, informação não morre. É igual mensagem. Por exemplo, quando vocês mandam uma mensagem para alguém, vocês digitam lá no celular de vocês a mensagem. Quando vocês enviam a mensagem morre? Ela acaba? Não. Ela simplesmente entra num outro plano de existência, numa outra dimensão vibratorial, e a informação sai do seu celular e vai para outro celular. Por acaso chega um pombo, pega a mensagem no teu celular e leva para o outro celular? Um pombo faz isso? Não. Então, como é que a mensagem chega do celular para um outro celular sem nenhuma coisa física para isso? Através de uma outra dimensão, de um outro plano de existência, onde as informações existem. Então, quando a gente desencarna, o corpo fica, mas a nossa mensagem, nós se tornamos, entende? A gente vira uma mensagem que entra nesse plano invisível de existência, por onde informações percorrem, e a gente vai para um outro corpo. E nesse caminho, sabe-se lá Deus o que acontece, né? O Espiritismo fala de planos, do plano espiritual, colônias espiritual, né? Enfim, tem várias, dependendo da doutrina, existem várias formas. Dentro do budismo fala-se também algumas, mas aí vai depender da doutrina. Mas basicamente é isso. Se a gente manda uma mensagem para alguém, a mensagem entra nesse plano e sai no celular lá. Quando o nosso corpo físico morre, a gente entra nesse plano e vai sair num outro corpo físico. Tecnologia prova a reencarnação. E tem gente que simplesmente não. Ah. O Buda declara que este ciclo de renascimentos, chamado de samsara, o vagar, se repete através do tempo sem início. Não há ponto inicial nem origem temporal. Independentemente do quanto voltarmos no tempo, sempre encontraremos seres vivos, nós mesmos em vidas passadas, vagando de um estado de existência para outro. O Buda descreve vários reinos onde o renascimento pode ter lugar. A vida, ela é impermanente e, portanto, marcada pela insegurança, que é o significado mais profundo de dukkha. A vida é impermanente, marcada pela insegurança. É por isso que eu falo, a vida não oferece segurança. A vida não oferece garantia, a vida oferece aprendizado. A, a função primordial da vida é pedagogia. A vida não existe para nos agradar.
A vida existe para nos ensinar. Ensinar a gente para evoluir. Então, lembra, escritor, caneta, Deus, espírito, nós, indivíduos, ego. Isso aqui, daqui para baixo, existe para a gente, como indivíduos, evoluir e levar informação ao escritor. A, a função primordial da existência é pedagogia, não é prazer e nem mesmo dor, é ensinar. Se vai aprender pela dor, beleza. Se vai aprender pelo amor, beleza também. O importante é aprender. O importante não é nem o amor ou a dor, o prazer ou a dor, é aprender. Então aprende da melhor maneira. Por esta razão, alguém que aspire ao completo fim de Dukkha não pode se contentar com quaisquer conquistas mundanas, com qualquer status, mas deverá sim conquistar a libertação de todo esse instável redemoinho. Então, pessoal, isso é muito importante que vocês aprendam. O fim do sofrimento acontece quando a gente aprende a aprender, porque a gente precisa aprender. É a função primordial da vida, é a pedagogia. O fim do sofrimento é aprender de uma maneira que não seja sofrimento. Você acha que quando eu me tornei Buda, eu não preciso mais reencarnar, eu não vou mais aprender? E claro que eu vou continuar aprendendo em outros planos de existência, em outros planetas, em outros lugares, sei lá. A gente vai estar sempre continuando a aprender, a gente vai estar sempre expandindo o nosso aprendizado. A questão do sofrimento do Buda é que ele continua aprendendo de uma maneira que não seja sofrida. Basicamente é isso. Não tem uma música que fala: ninguém precisa morrer para ver Deus. Ninguém precisa morrer para saber o que. Ninguém precisa sofrer para saber o que é melhor para você. É uma música do Criolo, se chama Não Existe Amor em SP. Ninguém precisa morrer para ver Deus. Ninguém precisa sofrer para saber o que é melhor para você. Ser um iluminado, ser um Buda é somente isso, aprender sem sofrimento. E agora ele vai para o segundo critério, as causas do sofrimento. O ensinamento que se proponha a nos guiar para o fim do sofrimento deve, como já mencionamos anteriormente, oferecer um relato confiável de sua origem causal, que são as dinâmicas mentais. Pois, se desejarmos colocar um fim ao sofrimento, teremos que interrompê-lo onde ele começa, em suas causas. A interrupção dessas causas requer um total conhecimento do que elas são e como funcionam. Dessa forma, o Buda dedica uma parte considerável de seu ensinamento para expor totalmente a verdade da origem de Dukkha. A origem ele localiza dentro de nós, né, dinâmicas mentais, em uma doença original que permeia em nosso ser, causando um distúrbio em nossas próprias mentes e corrompendo nossos relacionamentos com os outros e com o mundo. O sinal dessa doença pode ser visto em nossa tendência para certos estados mentais não saudáveis. Olha que interessante. E eu nem tinha lido esse livro, e eu falo sobre essas coisas. Nossa, eu adoro isso. É muito legal. Quanto mais eu estudo, quanto mais eu ensino, quanto mais eu aprendo, sabe? Quanto mais eu estudo, mais eu vejo, cara, que legal. Eu fico tipo, uau, sabe? Eu nunca estudei muito a fundo o budismo, nos últimos tempos, assim, que eu tenho estudado mais. E eu tenho percebido como aquilo que eu ensino para você está muito dentro do budismo. E eu fico tipo, nossa, que legal isso, gente. Eu fico surpreso comigo mesmo, sabe? Eu rio de mim mesmo, sabe? Eu me divirto comigo mesmo. O sinal dessa doença pode ser visto em nossa tendência para certos estados mentais não saudáveis, chamados em Pali de klesas, ou aflições. Vimos isso lá nas quatro nobres verdades do budismo. As aflições mais básicas são a tríade da ganância, aversão e confusão. Ganância é o desejo autocentrado, o desejo por prazer e posse, uma forte motivação para a sobrevivência.
a necessidade premente de estimular a sensação do ego com poder, status e prestígio. Aversão significa a resposta de negação expressa como rejeição, irritação, condenação, ódio, inimizade, raiva e violência. Ou seja, aversão significa é uma resposta de negação. Essa resposta pode ser dessas formas. Confusão significa a escuridão da mente, a grossa camada de insensibilidade que bloqueia a nossa clara compreensão. Então, a confusão mental, basicamente, a confusão nada mais é do que a gente não conseguir enxergar a realidade tal como ela se apresenta. Continuando. Dessas três raízes, ganância, aversão e confusão, emergem as várias outras aflições: orgulho, ciúme, ambição, letargia, arrogância e todo o resto. A partir de todas essas aflições juntas, as raízes e as ramificações, surge o sofrimento em suas diversas formas. Entretanto, o trabalho de removê-las deve ser realizado de forma metódica. Isso não pode ser obtido apenas por um ato da vontade, só pelo desejar que desapareçam. O trabalho deverá ser guiado pela investigação. Teremos que descobrir de que as aflições dependem e então definir o que podemos fazer para remover o seu suporte. Então, basicamente, pessoal, se você tem medo de altura, se você ficar lendo livro sobre montanhas, ou se você for na loja e comprar todos os equipamentos que você precisar para escalar uma montanha, enfim, se você ver vídeo no YouTube de como escalar montanha, isso não vai fazer você terminar o seu medo de montanha, de altura. Você precisa escalar a montanha. Ou seja, você precisa criar um método para colocar em prática tudo isso que você está acumulando de informação. Sem o método prático, o Dukkha permanece, o medo da altura vai continuar. O Buda ensina que há uma aflição que dá origem a todas as outras, uma raiz que mantém todas elas no lugar. Essa raiz é a ignorância, a dia, como a gente já falou. A ignorância não é mera ausência de conhecimento. A falta de conhecimento e a falta de conhecimento em relação a algumas informações. A ignorância pode coexistir com um grande acúmulo de conhecimentos específicos e a sua própria maneira pode ser tremendamente astuciosa e capaz. Como a raiz básica de Dukkha, a ignorância, é uma escuridão primordial que envolve nossa mente. Então, Dukkha, a raiz básica do sofrimento, é que a ignorância é uma escuridão primordial que envolve a nossa mente. Algumas vezes, essa ignorância opera de uma maneira passiva, meramente obscurecendo a correta compreensão. Em outros momentos, a ignorância assume um papel ativo. Ela se torna o grande enganador, produzindo uma massa de conceitos e percepções distorcidas, os quais a mente capta como atributos do mundo, sem saber que são produtos de sua ilusão. Então, não é, nesse caso, a ignorância de maneira ativa, não é apenas saber, é o saber errado, sabe? É aquela pessoa, por exemplo, eu já dei esse exemplo numa aula, que eu falo sobre a escola do orgasmo. Vamos supor, teve um ser humano numa humanidade que ninguém nunca teve orgasmo. Aí um ser humano teve um orgasmo. E aí ele começa o quê? Uau, orgasmo. E aí ele começa a ensinar as outras pessoas sobre o orgasmo, porque ele já teve a experiência. E ele começa a ensinar os seus discípulos, as suas discípulas, ele começa a falar sobre o orgasmo. Ele já teve a experiência, ele sabe do que ele está falando. E aí, sei lá, de 100 discípulos, 5 também tiveram a experiência do orgasmo. E aí 95 não tiveram. E aí, o que acontece? O tempo vai passando e esses 95 que vão tendo outros discípulos vão ensinando sobre o orgasmo. Só que eles nunca tiveram a experiência do orgasmo. Então, passa-se 3 gerações e a gente vai ver milhares
de pessoas que falavam sobre vamos dar o nome da pessoa que teve o orgasmo inicial de José. Então, vai ter várias pessoas falando, não, porque José, como o mestre daquela espiritualidade, o mestre daquela escola, perdão, escola do orgasmo, José, o mestre da escola. Então, você vai ter vários outros discípulos, professores e professoras, falando sobre o orgasmo, ensinando a metodologia do José, que teve o orgasmo, mas sem nunca ter tido. E isso é uma ignorância, porque a pessoa começa a distorcer o saber. E aí começa a criar outras escolas, começa a criar outras coisas, começa a distorcer o conhecimento original do José, porque a pessoa nunca teve orgasmo. Então, o que? O conhecimento deve estar errado, né? Ou qualquer coisa nesse sentido. A pessoa vai pegando as suas próprias experiências, que não é orgasmo, pode ser um quase orgasmo, mas que não é orgasmo, e a pessoa vai distorcendo o conhecimento. Isso é ignorância. Isso é o papel ativo da ignorância. A pessoa está se enganando. Ela está falando sobre o orgasmo, ela está ensinando sobre o orgasmo, mas ela nunca teve orgasmo. Hoje em dia tem muito disso, né? Você ensina sem saber. Você faz um curso de final de semana, daqui a pouco vai ter curso de final de semana de budismo. Aí você faz um curso de final de semana e depois você já pode ensinar budismo. Pessoal, tem muita grama para comer. Então não é apenas saber, mas é saber errado. Que, hoje em dia tem muito disso na espiritualidade, né? Pessoas falando sobre iluminação espiritual, pessoas falando sobre isso e aquilo, sem nunca ter tido uma experiência de total unicidade. Não é à toa que tem tanto conhecimento distorcido hoje em dia, né? Pessoas falando sobre iluminação sem nunca ter tido essa experiência. Nessas percepções e ideias erradas, nós encontramos o que nutre as aflições. A mente vislumbra algumas possibilidades de prazer, aceita essa visão pelo valor que ela parece ter, e o resultado é a ganância. Então, pessoal, a ganância vem de achar que o prazer elimina o sofrimento. Lembra? Ego, espírito, plenitude. O que é o prazer? O prazer é tipo 1/10 da plenitude. O prazer está dentro da plenitude, mas não se resume a isso. As pessoas são gananciosas por quê? Porque elas acham que o prazer elimina o sofrimento. Então, isso é uma percepção errada do prazer. Isso é dia, isso é ignorância. As pessoas buscam prazer desesperadamente, por quê? Porque elas acham que o prazer elimina o sofrimento básico. As pessoas elas acham que o prazer faz elas se reconectarem com o espírito, fazem elas sentirem o quê? 1/10, minimamente, 1/10 é tipo 0,1% do que seria a unificação com o espírito. E é dessa ignorância que surge a ganância. Nossa fome por recompensa é desapontada. Obstáculos aparecem e surge a raiva ou a aversão. Ou seja, a gente busca pelo prazer, com a ignorância de achar que ele elimina o sofrimento, e porque não elimina, né, a gente sente prazer e depois busca mais prazer, então a gente não consegue a unificação, a plenitude, e a gente começa a ficar desapontado, a gente começa a ficar com raiva. E aí que entra a aversão, a gente começa a negar a realidade. A gente começa a negar, inclusive, a nossa própria ignorância. A gente começa a entrar no estado de negação. Ou lutamos contra nossas ambiguidades, e aí as nuvens de nossa visão, e nos tornamos perdidos na ilusão. Ou seja, a gente começa na ganância, buscando prazer desesperadamente para eliminar o sofrimento, a gente não consegue, começa a ficar desapontado, começa a negar a realidade, negar a existência, e depois, no final, a gente fica confuso. A gente já não sabe mais o que a gente está fazendo. Buscou tanto prazer, tanto prazer, tanto prazer, tanto frustração, 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 desapontamento. Daí começa negação, negação, negação. Chega um momento que a gente fica confuso. A gente começa tipo, o que está acontecendo? O que eu estou fazendo? Então, com isso, descobrimos onde Dukkha prolifera. A ignorância resultando em aflições, as aflições resultando em sofrimento. Então, pessoal, o que eu busco ensinar para vocês e o que o Buda também buscava ensinar é
dar a correta função de cada coisa. O prazer, ele é essencialmente ruim? Não. O problema é buscar o prazer com o objetivo de eliminar o sofrimento. Então, se você está sentindo sofrimento nesse momento na sua vida, você buscar sensações de prazer não vai aliviar o sofrimento. Na verdade, vai aumentar o sofrimento. Se você está sofrendo e você busca prazer para aliviar o sofrimento, você está alimentando o sofrimento. Se você está vivendo uma ilusão e você busca fugir da ilusão, você está alimentando a ilusão. Então, a gente tem aqui a ilusão, sofrimento. Se você está tentando fugir, se você está tentando anestesiar, negar, você, na verdade, está deixando isso aqui mais forte. Você, na verdade, precisa fazer um movimento inverso. Ao invés de você fugir do sofrimento e da ilusão, você tem que fazer um movimento de ir para dentro do sofrimento e dentro da ilusão para descobrir a raiz. E eu ofereço, assim como o Buda oferecia, um método para isso. E assim você elimina o sofrimento na raiz. Ignorância, adia, é isso. Você fazer as coisas erradas querendo a coisa certa. Isso é a própria ilusão em si. A própria ilusão em si funciona através disso. O que é uma ilusão? A pessoa está querendo uma coisa fazendo da maneira errada. É a pessoa, por exemplo, que ela come para querer afeto. Comer é errado? Não. Comer por afeto que é errado. Então, a ilusão é basicamente isso, pessoal. A pessoa que busca uma coisa em algo e nesse algo ela não vai encontrar. A pessoa que quer afeto, ela busca na comida, ela não vai encontrar. Isso é ilusão. Buscar algo, buscar uma coisa em algo e esse algo não tem para dar. É tipo pedir R$ 1 milhão para o morador de rua. Pessoal, o morador de rua não vai te dar R$ 1 milhão. Mas imagina você ficar lá negando ainda por cima, desapontado. Pô, morador de rua, tu não me deu R$ 1 milhão, cara. Tô triste, tô desapontada. Vou fazer o seguinte, vou pedir para outro morador de rua. O morador de rua não tem R$ 1 milhão para dar. Comida não tem afeto para dar. Dinheiro não tem poder para dar. São apenas sensações rápidas, efêmeras, de prazer que você vai ter, que na verdade vai nublar cada vez mais a tua mente. Você vai ficar cada vez mais confuso. Por quê? Porque você não vai conseguir. Reconexão ego com espírito. Essa é a raiz. É isso que a gente deve buscar. Isso elimina todos os sofrimentos. Primeiro, o reino dos céus. O que é reino dos céus, pessoal? Espírito. E sua vontade, sua justiça. O que é a sua justiça? Seguir a vontade do Espírito. Primeiro, o reino dos céus. Primeiro, reconstrói essa conexão entre o ego e o Espírito. Primeiro isso. Depois, segue a vontade do Espírito. E tudo é dado em acréscimo. O Espírito, o ser, sei lá o que quer que seja, a coisa que constrói, reconstrói, destrói, faz o que quiser com esse universo infinito, inteiro. Você acha que essa coisa está preocupado com quantidade de dinheiro? Se você casa, se você não casa? Se você tem mestrado, doutorado, PhD? Pessoal, isso são coisas do mundo. Deus, pessoal, não é vencido por miserê, mesquinharia. Tudo é dado em acréscimo. Ego reconstrói primeiro isso aqui. Segue à vontade. Você quer 1 milhão, Deus vai te dar 50 milhões. E sempre de maneira honesta, de maneira correta. Você quer ser alegre, você vai sentir tanta alegria que você não vai nem saber o que fazer com tanta alegria. Você quer fazer um trabalho legal para a humanidade, você vai fazer o melhor trabalho, um trabalho maravilhoso para a humanidade. Mas primeiro isso aqui. O ego não tem criatividade, uma caneta não tem criatividade. A única coisa que o ego pode fazer é pegar experiências do passado, calcular essas experiências do passado e projetá-las no futuro. Criatividade só o espírito tem. O ego não consegue criar uma coisa nova. Ele só consegue reproduzir o passado no futuro. Ou seja, é por isso que você repete os mesmos padrões de relacionamento, porque você não está tentando. O ego não tem criatividade. Você simplesmente vai abandonar, ou vai terminar com uma pessoa, e aí você vai encontrar a mesma pessoa em outro lugar, em outro corpo. Talvez não louro, agora moreno, sabe? Talvez não pobre, agora rico. Mas é o mesmo padrão de vida.
o mesmo padrão de viver, porque é isso que o ego faz. O ego ele pega memórias do passado e reproduz no futuro. Quebrar ciclos, começar algo novo, só o espírito tem essa criatividade. Ainda poderemos encontrar prazer e diversão, prazeres dos sentidos, prazeres sociais, prazeres da mente e do coração. Entretanto, não importa quanto prazer possamos experienciar, não importa o quanto possamos ser bem-sucedidos em nos esquivarmos da dor, o problema básico permanece no cerne de nosso ser e continuamos nos movendo dentro dos limites de Dukkha. Agora nós vamos para a última fase, a última parte, que é o caminho, né? Ele falando sobre eliminando as causas do sofrimento dentro do budismo. Para que nos libertemos totalmente, de forma definitiva do sofrimento, nós temos que eliminá-lo pela raiz. E isso significa eliminar a ignorância. Como poderemos eliminar a ignorância? Uma vez que a ignorância é um estado de não conhecer as coisas como elas realmente são, o que é necessário é conhecer as coisas como elas realmente são. Não meramente um conhecimento conceitual, um conhecimento como ideia, mas sim como um conhecimento perceptual, um conhecimento que é também um ver. Esse tipo de conhecimento é chamado de sabedoria, pana. Então, é o exemplo do orgasmo que eu dei. O que de fato é a ignorância? A ignorância é não saber. Você sabe intelectualmente, mas você nunca experimentou, você nunca teve a experiência. Então, você vai ensinar sobre orgasmo sem nunca ter tido um orgasmo? Primeiro, você tem que ter um orgasmo. Primeiro, você tem que trabalhar em você para isso aqui acontecer. Depois, você pode ensinar. Primeiro, você tem que eliminar a sua ignorância. Não adianta você querer eliminar a ignorância dos outros se você é uma pessoa ignorante. Você simplesmente vai estar o quê? Reproduzindo mais ignorância. Primeiro, a gente tem que aliviar, a gente tem que curar, a gente tem que quebrar a nossa própria ignorância. A gente precisa ter o orgasmo, entre aspas. A gente precisa ter a experiência de samadhi. A gente precisa ter tido a experiência, nem que seja por pouco estado de tempo, uma experiência de iluminação, para a gente poder ensinar o fim do sofrimento para os outros. A gente precisa ter tido esse momento de total ausência de sofrimento para a gente ensinar para os outros a ausência de sofrimento. Senão a gente só está repassando as nossas neuroses adiante. A gente está criando mais neurose nos outros, inclusive. A gente está criando mais confusão, mais karma para a gente. A sabedoria ajuda a corrigir a distorção causada pela ignorância. Ela nos capacita a captar as coisas como elas são realmente, direta e imediatamente, livres da tela de ideias e visões pré-concebidas que nossas mentes normalmente colocam entre nós mesmos e o real. Ou seja, a gente deve primeiro buscar a sabedoria, a experiência em nós mesmos. Depois disso, a gente nem precisa de conceitos intelectuais, a gente simplesmente ensina a nossa própria experiência. Eu vou falar isso de uma maneira não vaidosa, mas é por conta disso que eu ensino muitas vezes coisas que eu nunca estudei. Eu nunca li. Vocês que são alunos ou alunas mais antigos ou mais novos, vocês vão perceber que muitas das aulas, muito do que eu falo já há muitos anos do Instagram, por exemplo, que já me acompanha há mais tempo, eu nunca li no livro. Tem gente que me manda tipo assim, Henrique, nossa, você leu isso no livro tal? Eu nunca li. Eu não falo sobre conceitos intelectuais. Eu não estou reproduzindo ideias. Eu estou contando a minha experiência. Todas as aulas que eu dou não é porque eu li num livro. Eu estou falando a minha experiência. Muitas vezes, aquilo que eu leio no livro, como eu estou lendo agora, e me surpreendendo com muitas coisas, é a minha experiência. Eu já tive experiências de samadhi muito profundas. Então, eu não estou falando de conceitos intelectuais. Eu estou falando da minha experiência de ausência de sofrimento. Eu estou falando da minha experiência, da minha reconexão com o espírito. Eu estou falando a partir de uma sabedoria. Eu já tive essa experiência. Algumas, várias vezes. Consigo viver essa experiência de maneira mais fácil hoje em dia. Já conheço o caminho para chegar lá.
Então eu falo da minha experiência. E eu não falo isso para me exibir, mas é para vocês entenderem por que, muitas vezes, a gente tem muita sabedoria sem nunca ter lido um livro sagrado, por exemplo. A gente busca primeiro o reino dos céus. A gente tem a experiência, então a gente simplesmente repete a experiência, a gente fala da nossa experiência. Para eliminar a ignorância, necessitamos de sabedoria. Mas como ela pode ser adquirida? A sabedoria não pode ser obtida meramente pelo aprendizado, pela reunião e acúmulo de uma grande quantidade de fatos. O Buda disse: a sabedoria pode ser cultivada. Ela ganha vida por meio de um grupo de condições as quais temos o poder de desenvolver. Essas condições são, na realidade, fatores mentais, componentes da, desculpa, componentes da consciência que se unem em uma estrutura sistemática que pode ser chamada de um caminho no sentido primordial da palavra, o caminho que nos leva em direção ao objetivo. O objetivo aqui é o fim do sofrimento. E o caminho que leva a ele é o nobre caminho óptimo, com seus 8 fatores: perspectiva correta, intenção correta, fala correta, ação correta, meio de vida correto, esforço correto, vigilância correta e concentração correta. Então, como que a gente cultiva a sabedoria? Percorrendo o caminho. Como que vocês, que são meus alunos e alunas, cultivam sabedoria? Percorrendo o caminho que eu ensino para vocês percorrendo. O que eu ensino para vocês não é mera falácia, não é peguei num livro, sabe, toma aqui, repete isso. Não, o que eu ensino para vocês é a minha própria, é o caminho que eu percorri. E eu ainda atualizei muita coisa para vocês que vocês não precisam percorrer. E eu percorri e depois vi que não precisava. Então eu percorri muito caminho, me perdi muito caminho, atualizei o caminho e ensino o caminho para vocês. E ainda atualizo esse caminho várias vezes, por quê? Porque eu também continuo percorrendo. O caminho do Buda é todo esse nobre caminho óptimo, que agora eu vou ensinar para vocês também percorrerem. É claro que tudo aquilo que eu ensino até aqui, mesmo nunca tendo lido sobre o nobre caminho óptimo, vocês vão ver que provavelmente vai ter similaridade. Por quê? Porque eu já tive experiência. Eu já percorri o caminho sem ter conhecido esse caminho específico, tá? Mas aí, o que estamos fazendo aqui? Atualizando e deixando esse caminho ainda o quê? Mais bonito. Mais um caminho mais forte para se percorrer. Para a sabedoria ser cultivada, é preciso escalar a montanha. É preciso ter tido o orgasmo. Ficou engraçado essa, né? É preciso percorrer o caminho. É preciso colocar o conhecimento em prática. O Buda chama esse caminho de caminho do meio. Ele é o caminho do meio porque fica afastado de 2 extremos, de 2 tentativas errôneas para obter a libertação em relação ao sofrimento. Uma é o extremo da indulgência nos prazeres dos sentidos, e a tentativa de extinguir a insatisfação pela gratificação do desejo, que é o que a gente já falou. É ignorância, não vai conseguir. Essa abordagem dá prazer, mas a alegria obtida é grosseira, transitória e desprovida de um contentamento mais profundo. O Buda reconhece que o desejo sensorial pode exercer forte fixação na mente dos seres humanos, e ele tinha bastante consciência da grande intensidade com a qual as pessoas se apegam aos prazeres dos sentidos. Entretanto, ele também sabia que esse prazer é bastante inferior à felicidade que surge da renúncia. E, portanto, ele repetidamente ensinava que o caminho para o derradeiro requer que, em algum momento, nós nos despojemos do desejo sensorial. Assim, o Buda descreve a indulgência nos prazeres dos sentidos como inferior, comum, mundana, tola e que não leva ao objetivo. Então, pessoal, o objetivo do budismo é o fim do sofrimento. Então, se perder em prazer não leva ao fim do sofrimento.
Não é que prazer seja errado, mas se o objetivo é o fim do sofrimento, o prazer não vai levar para lá. Então, quando o Buda fala em renúncia, ele não estava falando em renunciar às coisas do mundo no sentido de abandonar as coisas do mundo. É no sentido de não leva a esse objetivo. Qual o objetivo do carro? Te levar do ponto A até o ponto B. O carro é errado? Não. Você precisa renunciar ao carro? Não. Porque o objetivo é o quê? Do ponto A ao ponto B. Agora, objetivo como fim de sofrimento. Renuncie a isso. Porque você não vai conseguir. Se o objetivo for, você compra um carro com o objetivo de te levar ao ponto A ao ponto B, pessoal, maravilha, tenha carro. Agora, carro como objetivo de status, de fama, de poder, de você tentar apaziguar esse sofrimento, aí renuncia a isso. Então, a própria renúncia, nesse sentido, é o que você tem como objetivo da tua vida. O objetivo do budismo, o objetivo do Buda, que ele ensina para a gente, é o fim do sofrimento. Então, tudo aquilo que não leva ao fim do sofrimento, a gente deve renunciar. Não renunciar à coisa em si, mas à maneira como a gente utiliza aquela coisa. O outro exemplo, o outro extremo, né, que dá indulgência, que a gente, como eu disse para vocês, o extremo é o prazer como fim do sofrimento. Isso é um extremo, a indulgência. O outro extremo é a prática da auto-mortificação, a tentativa de obter a libertação pela aflição do corpo. Essa abordagem talvez surja de uma genuína aspiração pela libertação, mas ela trabalha dentro da ideia de uma premissa falsa que torna a energia consumida escassa em resultados. O erro é tomar o corpo como sendo a causa da escravidão, quando a origem real do problema está na mente. A mente obcecada pela ganância, aversão e ilusão. Para livrar a mente dessas aflições, o padecimento do corpo não é apenas inútil, mas a própria derrota, pois ele é prejudicial a um instrumento necessário. Desse modo, o Buda descreve esse segundo extremo como doloroso, ignóbil. Ignóbil é uma palavra chique para burro, idiota, imbecil, não conduzindo ao objetivo. Prazer nem dor leva ao objetivo. Você se perder em prazer não vai te levar ao objetivo final do fim do sofrimento. Você se automortificar, criar dor e sofrimento para você e para sua vida, como muito a Igreja Católica e Cristã faz isso, né? Subir a igreja de joelho, né? Ajoelhar no milho e causar sofrimento para o próprio corpo como uma forma de purificar karma. Isso é uma loucura. Isso é, como diz Buda, de uma maneira chique, é ignóbil. Então, pessoal, o problema não está no corpo, o problema está na mente. E se você machucar o teu corpo, a tua mente vai ficar fraca. Então, na verdade, a gente deve cuidar do nosso corpo para a gente ter um instrumento, a gente precisa desse instrumento, enquanto encarnados, para a gente poder ir para dentro da nossa mente. Se o corpo está doente, a gente não consegue meditar, a gente não consegue ir para dentro. Então, a gente precisa cuidar do corpo e não destruir o corpo. Nem se perder em indulgências, prazeres do corpo, e nem também se destruir o corpo. Caminho do meio. O objetivo é o fim do sofrimento, a libertação do sofrimento. Então, destruir o corpo não vai funcionar. Diante dessas duas abordagens extremas, está o nobre caminho óptimo, chamado de caminho do meio. Então, o caminho óptimo é o caminho do meio. Não no sentido de que ele realize um acordo entre os extremos, mas no sentido de que ele transcende os extremos, evitando os erros que cada um envolve. A prática da renúncia não exige a tormenta do corpo. Ela consiste num treinamento mental e, para isso, o corpo deve ser saudável, um vigoroso suporte para o trabalho interior. Eu sempre repito essa frase. A primeira regra de qualquer espiritualidade deve ser cuidar do corpo físico. Vou repetir. A primeira regra de qualquer espiritualidade é cuidar do corpo físico.
Se vocês conhecem uma pessoa que se diz espiritualizada, mas o corpo dela físico é péssimo, é horrível, parece um saco de lixo revirado por coiotes famintos no deserto do Saara, desconfia. Uma pessoa não pode ser espiritualizada, que é nada, que é esse salto do ego para o espírito, essa recomunicação, que exige essa introspecção, que exige esse olhar para dentro, se o corpo dela está doente. Doente no sentido de horrível, podre, sabe? No sentido do corpo da pessoa ser uma fatia de pudim jogada na parede. Não dá, pessoal. Se a pessoa se diz espiritualizada, mas ela não cuida do corpo, o corpo dela é mal cuidado, desconfia. Pudim jogado na parede foi boa, né? Eu sei que vocês imaginaram essa cena. Uma vez eu fiz uma libertação espiritual numa pessoa, isso tá, inclusive está no meu livro, no Salvando Vidas, a incrível cura de mentes suicidas através da libertação espiritual. Fiz uma libertação espiritual numa dessas moças que estão lá no livro, e no final da libertação, o mentor da pessoa se manifestou através dela. E eu perguntei para o mentor o que ela precisava fazer para ela começar a trabalhar a espiritualidade. Sabe o que o mentor dela falou? Cuidar do corpo físico. Juro para vocês. Ela disse: eu preciso trabalhar a minha espiritualidade. Quer dizer, o mentor dela falou: ela precisa trabalhar a espiritualidade dela. E eu perguntei para o mentor: o que ela precisa fazer para trabalhar a espiritualidade dela? O mentor disse: cuidar do corpo físico. O mentor não disse ir para o centro espírita, ir para a missa, ou, sei lá, ouvir mantra, sabe? Fazer um curso de reiki, jogar tarô. Nada disso. Astrologia, foi mais para astrológico, não. O mentor foi bem sucinto. A primeira coisa que ela precisa fazer para ela começar a trabalhar a espiritualidade dela é cuidar do corpo dela, que ela não cuida. Olha que coisa interessante que esse mentor trouxe. Assim sendo, o corpo deve ser bem cuidado, mantido em boa saúde, enquanto as faculdades mentais são treinadas para gerar a sabedoria da libertação. Este é o caminho do meio, o nobre caminho óptimo, que faz com que surja a visão e o conhecimento e leva à paz, ao conhecimento direto, ao despertar, ao nirvana. Nibbana, né? Em Pali. Na verdade, nirvana é nibbana. A gente aportuguesou. Então, pessoal, finalizamos essa nossa aula de hoje. É, o caminho, o caminho óctuplo, é o caminho do meio, ele não é um acordo entre os extremos, ele transcende ambos os extremos, né? Eu até fiz um post falando sobre isso uma vez, sobre transcender a dualidade, né? O que é transcender a dualidade? Transcender a dualidade, eu vou resumir esse post para vocês, basicamente é o seguinte: existe o frio e existe o quente, certo? E existe o termômetro que mede o frio e o quente. Transcender a dualidade é simplesmente se tornar o termômetro. Não é que a gente não sinta frio e não é que a gente não sinta quente, mas a gente transcende, a gente não vive nos dois extremos. A gente, na verdade, se torna aquilo que percebe isso. Então, vou até ler esse post aqui rapidinho para vocês entenderem o que é esse transcender da dualidade. Então, é o seguinte, vou ler o post para vocês. Nós vivemos em um planeta de intensa dualidade. Isso significa que, ao mesmo tempo que temos muita luz no planeta, temos também muitas trevas. Temos Budas e demônios convivendo no mesmo planeta. Temos luz intensa e temos trevas intensas. No livro O Kybalion, temos as 7 leis herméticas, que são 7 princípios que regem o universo. Um desses princípios é a lei da polaridade, que afirma que tudo tem um oposto e que os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. A lei da polaridade diz que tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os extremos se tocam, todas as verdades são meias-verdades, todos os paradoxos podem ser reconciliados. Isso significa que, apesar da dualidade entre luz e trevas,
que são opostos, ambas fazem parte da mesma natureza. São duas faces da mesma moeda. São temperaturas diferentes dentro de um mesmo termômetro. Luz e trevas são opostos que fazem parte da mesma natureza, duas faces da mesma moeda, temperaturas diferentes dentro de um mesmo termômetro. Existe luz e trevas, e existe algo que transcende ambos, algo em que ambos estão inseridos e por isso os extremos se tocam, fazem parte do todo. Luz e trevas estão inseridos dentro do todo. Então, luz é um lado, trevas é outro lado, e existe o todo que transcende isso. É nesse transcender disso que os extremos se tocam. Ou seja, apesar de serem opostos, muitas vezes eles se misturam e não sabemos distinguir um oposto do outro. O que é luz pode virar trevas e vice-versa, a depender do contexto. Por exemplo, matar alguém, de uma maneira geral, é trevas. Mas e se a gente mata uma pessoa porque ela está num sofrimento muito grande? Como, por exemplo, a eutanásia, né? Por exemplo, cachorro. É muito comum as pessoas sacrificarem cachorro porque já está velho, sofrido, e tipo, a vida dele dali em diante vai ser só sofrimento. E aí você pratica a eutanásia no cachorro. Então, de uma maneira geral, matar é trevas. Mas nesse caso, pode ser luz? Então, os opostos muitas vezes se misturam, a depender do contexto. Por exemplo, outro exemplo, o mesmo fármaco, que é a cura de uma doença, pode servir como veneno se ingerido em excesso. Matar alguém pode ser assassinato, como pode ser legítima defesa. Raiva pode destruir, mas também pode proteger. Então, raiva a gente entende como trevas, como negativo. Mas e raiva como uma fonte de energia que faz a gente levantar, que faz a gente começar, que faz a gente se proteger? Tem muita gente que começa o alto caminho do conhecimento por revolta, se revolta contra o sofrimento. Né? Quem aqui já assistiu às aulas do Não Mais Uma Pessoa Boazinha, a gente sabe que uma pessoa boazinha está saindo dessa síndrome quando ela começa a se revoltar. A revolta faz ela se revolta contra ela mesma. Ela se revolta contra esse estado de boazinha que ela se coloca. Então a raiva ela pode destruir, mas também pode proteger, pode iniciar, pode quebrar uma coisa negativa. Então, luz e trevas, que são esses opostos, se misturam muitas vezes, dependendo do contexto. Sendo assim, a mesma ação pode ser luz ou trevas em uma mesma situação, dependendo do contexto. Porém, isso não significa que luz ou trevas sejam relativas. Não são. Mas todas as verdades são meia-verdades. Ou seja, não existe receita de bolo para agir através da luz ou das trevas. Ah, raiva é trevas. Às vezes não. Matar é trevas. Às vezes não. Isso é para a luz também, tá, pessoal? Estou falando das trevas aqui, mas muita coisa da luz também. Ou seja, falar de espiritualidade, luz, depende. Você está reforçando as suas ilusões, aí é trevas. Ou seja, não existe receita de bolo para agir através da luz ou das trevas. Você falar de orgasmo, ensinar sobre orgasmo, mas você nunca teve orgasmo, isso é ignorância, isso é trevas. Mas você está falando de uma coisa boa? Hã? Está falando de iluminação, nunca teve experiência de iluminação. Está distorcendo o conhecimento. Está caber dentro das suas expectativas. É luz? É trevas? Hã? É preciso estar conscientemente no momento presente para agir com discernimento. O que é relativo não é o bem ou o mal, é como esses opostos se manifestarão a depender do contexto. É preciso estar consciente. Isso significa que não podemos virar as costas para as trevas e fingir que ela não existe. Ela faz parte da natureza e negá-la apenas garante que ela passe despercebida. O truque mais esperto do diabo é convencer-nos de que ele não existe. Tem essa frase? Precisamos amadurecer para saber lidar com ambas as polaridades, tanto dentro de nós como fora de nós.
e saber o que é o que a todo momento para não agirmos pelas trevas de maneira inconsciente ou alienados de sua existência, ou mesmo pela ignorância, achar que a gente está fazendo bem. Né? Tem aquela frase de Mokichi Okada, o pior mal que existe é aquele que a gente faz achando que a gente está fazendo bem. Transcender a dualidade não é apenas viver na luz, em um mundo de luz, só ver a luz, só pensar em luz. Isso é equivocado e extremamente ingênuo, além de fuga da realidade do universo, pois o seu oposto existe, as trevas. Seria como ter uma moeda e achar que só existe um lado, ou viver na Antártica e, por isso, achar que não existe o deserto. Transcender a dualidade é quando vamos além dos opostos, porém sem sair dos opostos. Como num termômetro em que todas as temperaturas estão inseridas, mas independente da temperatura, o termômetro continua igual. Vemos os opostos de cima e por isso conseguimos reconciliá-los, ou seja, compreender a dinâmica de ambos. A gente não fica preso nos opostos, achando isso é luz, isso é trevas. A gente transcende os opostos e a gente consegue utilizar de todos os opostos a depender do contexto. A gente consegue utilizar de tudo aquilo que tem no mundo da maneira correta. E esse é o nobre caminho órtico. É usar das coisas do mundo de maneira correta. Não é usar um e falar, não, isso aqui é trevas, não usa. Porque depende do contexto. Luz ou trevas, certo, errado, positivo, negativo, vai depender do contexto e do nosso estado interno. Então, quando a gente reconcilia os opostos, indo além dos opostos, a gente utiliza tudo o que tem aqui de baixo da maneira correta. Isso é transcender a dualidade. Vemos os opostos de cima e, por isso, conseguimos reconciliá-los, que é o quê? Compreender a dinâmica de ambos. Elogios não te tiram do centro e nem críticas. Uma pessoa sem maturidade espiritual facilmente se perde nos elogios, que logo se torna vaidade. E o bom trabalho dá lugar para a necessidade de ser especial. Na verdade, as pessoas se perdem de si mesmas e dos seus propósitos mais pelos elogios do que pelas críticas. Quando transcende a dualidade, você não se perde nem no prazer e nem na dor. Lembra das aflições de Dukkha? A pessoa não se perde nem no prazer e ela não se perde nem na dor. Por incrível que pareça, o prazer traumatiza tanto quanto a dor. Se você passa por uma situação de extremo prazer e não tem capacidade intelectual de simbolizá-lo e desapegar, sua vida se tornará uma eterna frustração por não conseguir repetir o mesmo prazer. Entender que precisa desapegar de uma dor é fácil, porque dói. Mas desapegar de um prazer é mais difícil, né? Ainda mais quando esses opostos estão misturados na mesma situação e contexto. Mas o que nos faz transcender a natureza dual do universo? Silêncio. É o termômetro das diferentes temperaturas. É o material em que as moedas são cunhadas. No silêncio, vida e morte se misturam. Os opostos são iguais e se tocam. O paradoxo é reconciliado. É no silêncio que toda a natureza paradoxal é compreendida. É no silêncio lúcido e consciente onde temos discernimento para viajar pelos opostos sem se perder em seus extremos. Então, pessoal, o que esse livro vai nos ensinar, e eu vou comentar, é como o nobre caminho óptico vai levar ao fim do sofrimento, que é igual a silêncio interior. Silêncio interior é o fim do sofrimento. É yoga. A palavra yoga significa o fim das ondulações da mente. A palavra yoga significa união, porque é o fim das ondulações da mente. Como diz Patanjali, yoga é o fim das ondulações da mente. A união. Então, o caminho nobre, óptico do budismo vai ensinar a gente a transcender a dualidade, como eu expliquei aqui, o que é. Por quê? Porque leva a esse estado de fim do sofrimento, o fim das ondulações da mente e o silêncio interior, a yoga, a unificação, a união
de ego e espírito. Por hoje é só. Nos vemos na nossa próxima aula para a gente adentrar o primeiro nobre caminho. Tchau, tchau.